está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Vou conversar novamente com o tarólogo Tal Varnos. Nós vamos falar as diferenças de algumas cartas do baralho cigano e do tarô. Olá Tal, tudo bem? Oi José, tudo bom? Obrigado por participar novamente aqui do meu canal. Obrigado pelo convite, uma entrevista novamente. Falar mais aí um pouco sobre os aspectos das diferenças do Petit Lenormand e do tarô, que são baralhos extremamente conhecidos, mas que ainda rola um pouco de confusão entre as pessoas. São oráculos diferentes, mas algumas cartas são bem parecidas. E é sobre essas cartas que nós vamos falar agora. Vamos começar? Vamos lá. Vamos fazer uma comparação entre o cavaleiro do baralho cigano com a carta do O Carro do tarô. No baralho cigano, a gente sabe que o cavaleiro fala de boas notícias, movimentação, algo que está chegando até o consulente. É uma carta de iniciativa, é uma carta de impulso, é uma carta assim de atitude. O cavaleiro vai até onde ele quer. E o carro? O cavaleiro no Petit Lenormand é a carta que abre o baralho, né? Então ele é a iniciativa de todo o Petit Lenormand. Na sua contraparte no tarô, a carta parecida que a gente tem a carta do carro, que é o arcano número 7. O arcano número 7, o carro, ou a forma mais correta seria se dizer a carta da carruagem, é uma carta de movimento, de intensidade, mas em prol dos seus objetivos. Não mostra exatamente vindas de notícias, mas são as questões a qual você precisa chegar. Então, muitas vezes, nossas vidas são cercadas de indecisões. São coisas que a gente não sabe qual caminho nós temos que seguir. Então, no desenho do baralho mais conhecido, que é do Eight, que é o que é mostrado aqui, que a gente está usando como exemplo, como base de estudo, a gente tem um cavalo para um lado e um cavalo para o outro, que fala justamente dessa indecisão da mente, da gente querer uma coisa, mas não sabe se é realmente certo. Então, muitas vezes, a carta do carro aparece para mostrar para o consulente o quê? Alguma pessoa pode estar dando uma ideia, ouvir ideias, ouvir opiniões das outras pessoas, de terceiros, é importante. Seguir, arrisca, não. Porque é a sua vida. A carruagem, ela representa a sua vida. O cara que comanda a carruagem é você. Então, a carta do carro vai falar o quê? Você precisa saber aonde você quer ir. Você tem que saber aonde que você quer chegar. Você tem que passar por cima das suas emoções. Você tem que passar por cima da ansiedade, da insegurança. Você tem que confiar no seu próprio taco e ir em rumo ao seu objetivo. Vamos para a próxima carta? Vamos sim. Bom, Caixão e a Morte, duas cartas polêmicas. O Caixão no Petit Lenormand fala de morte, claro, fim de ciclos, doenças, queda de energias, enfraquecimento. Também tem aquela questão, se você morre, não fala no plano físico, mas de alguma situação, algo novo começa. Então tem essa questão do renascimento. E no tarô, qual é o significado da carta da morte? Bom, a carta da morte, ela é uma carta... Todos os arcanos são complexos, mas a carta da morte, ela tem um limiar, um ponto de diferença com a carta do Lenormand, que muitas vezes parece que se mescla, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma sutil diferença. No tarô, a carta da morte, que é o arcano 13, muitas vezes é um arcano sem nome, é o arcano da putrefação. Então, chega determinado ponto em nossas vidas onde não dá mais para levar aquilo. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um curso de faculdade que você está fazendo e não está te agregando em nada. Então, a carta da morte vem para falar assim, cara, você está carregando um defunto nas suas costas. Chega, você não vai ir a lugar algum com isso na sua vida. Está na hora de mudar, está na hora de transformar. Vamos deixar isso no seu devido lugar, se enterrar, né, e abrir espaço para outra coisa. Então a morte, muitas vezes,
no tarô do Waite, que a gente está usando como estudo, é o Cavaleiro do Apocalipse. O que vem para destruir, o que vem para matar, mas é o que é a abertura de portas para no julgamento final todo mundo ter o seu devido julgamento e ser ressuscitado. Baralhos antigos é o ceifeiro, com uma foice grande, realmente a retratação da morte. Então é você cortar o que não presta da sua vida para dar aberturas, para abrir os seus caminhos para aquilo que realmente se faz necessário entrar de novo, para te trazer uma cura, para você sair desse período morto, que é como se você, durante a carta da morte, a coisa não anda, a coisa não flui, a coisa está morta, não tem perspectiva de melhora. A carta da morte é, cara, acabou, não adianta você ficar insistindo, tá? Você tem que largar disso e abrir o seu coração, abrir essa parte da sua vida para o que vai vir. Fala da morte também física? Depende da combinação. A carta da morte por si só, não. No tarô, eu considero, como meu ponto de vista pessoal, a gente precisaria a carta da torre junto e a carta 10 de espadas. Para eu ter uma certeza pura que é uma morte física. Porque a carta da morte no tarô é algo muito mais subjetivo. É algo que não é físico. Ela afeta o seu físico porque primeiro se manifesta no espiritual. Então, vai te deixar depressivo, vai te deixar triste, vai te deixar cansado, vai te deixar sonolento. É uma carta pesada, é uma carta densa, é uma carta de trevas, é uma energia negativa a carta. Negativa não significa que ela seja má. Significa que o quê? Não está em acordo, está em desequilíbrio. É 13, é um número ímpar, o arcano da morte. Então está em desequilíbrio. Algo precisa ser arrumado, você precisa arrumar isso que está doente, que está podre, que está necrosado, para que venha o equilíbrio e você possa continuar a sua vida. Então, como você não arruma isso, pode se manifestar no corpo físico, através de algumas coisas. Mas não necessariamente uma morte física de pronto. O caixão é o enterro, é o fim, acabou. Carta da Torre. É a primeira lâmina que os nomes são iguais. A Torre no Lenormand e a Torre no Tarô. A Torre no Lenormand fala de espiritualidade, solidão, introspecção, quando a pessoa está fechada para balanço. Pode falar também de uma empresa, tá? E a torre também, você em cima da torre, você tem uma visão. Então, é uma carta de análise. No tarô, ela é trágica. é o fim do ser humano. Se é a carta da torre, o povo até treme. No tarô, o arcano da torre é o número 16. Antigamente era chamada como a casa de Deus. E é uma carta, no seu sentido geral, negativa. A carta da torre é: não existe segurança perfeita, vai cair. A casa caiu. Uma frase, né, que a gente conhece, um dito popular é: a casa caiu, literalmente. Significa o quê? O que você achava que ia dar certo, que ia vingar, aquele namoro ia dar certo, e a carta da torre, não vai dar certo. Por quê? Porque a base está errada. A gente já começa pela base da torre. O que começa errado, termina errado. Só que a carta da torre, fora toda essa queda, é uma carta de destruição, uma energia maciça de destruir aquilo, é pelos motivos, chamado de a casa de Deus, né? É um raio divino que acerta, ou um fulgor que vem do céu e atinge, porque é um ajuste divino. Significa que você não está em conformidade com as leis divinas, independente da sua filosofia ou sua religião. Algo vem para se acertar. Não é uma carta kármica, mas significa o quê? Tá errado. Mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem. E é desgraça total. São palavras fortes, são palavras impactantes, que causam na gente um certo desconforto. Porque a carta da torre, ela é intensa. Ela vem para o quê? Para expor o erro. A única certeza que a gente tem que ter nessa vida é da morte. É um prazo de validade que nós temos. De resto, nada. Tudo
é transitório. E a carta da Torre está aí para mostrar isso para a gente. A carta das estrelas. Quais o significado das estrelas? Então é uma carta também de espiritualidade, é uma carta de brilho, de sonhos, de desejos, algo kármico, oportunidades, sua estrela brilhou. E no tarô? No tarô é uma das minhas cartas favoritas, o Arcano 17, a carta da estrela. Temos a representação de uma mulher nua, com 2 jarros depositando água e as estrelas atrás no plano noturno. A carta da estrela, ela é a próxima depois da carta da torre. Ela é na síntese primordial dela é a carta da esperança. Então, depois de toda a desgraça que a torre veio para acabar com a nossa vida, deixar a gente na lama, vem a estrela para mostrar, é bem assim a história do tarô, que é uma sequência, a estrela vem para falar assim, não desista, você tem ainda si mesmo e com as suas próprias forças, a sua própria capacidade, você vai se reerguer. O que você tem que olhar agora é para o futuro. O que passou, passou. O que acabou, acabou. Não tenta reconstruir o velho, reconstrua o novo. Olha para frente, veja o caminho de vida que você tem. A carta da estrela no tarô, muitas vezes a gente pode associar com um guia, um mestre espiritual, um anjo guardião. É como se fosse o plano divino, justamente mostrando o caminho a qual que a gente tem que seguir no começo da escuridão, a qual a gente vai adentrar, depois de toda a destruição. A mulher que está na carta da estrela, ela está nua, porque ela não precisa de nada. Ela tem tudo o que ela precisa já com ela, que é o corpo, a força, a esperança e a expectativa de um ótimo futuro lá na frente. Eu acho que até agora são as cartas que mais se parecem. Porque as estrelas do Lenormand também falam de esperança, de força interior, de uma luz no fim do túnel. Então, assim, eu acho que se assemelham bastante. E qual é a sua opinião? São cartas extremamente parecidas, justamente pela simbologia, a qual a estrela mostra os nossos caminhos. É uma coisa mágica, é uma coisa que a gente não apalpa, a gente não pega, a gente não tem ciência realmente do seu formato. É algo meio subjetivo, mas que está ali, a gente vê o brilho e aquele brilho ilumina, traz uma sensação de paz, de leveza, de confiança que dentro de toda a escuridão existe algo que faz a gente ficar para cima. Vamos para a próxima? Vamos. Outra carta com nome igual. A Lua. A Lua no Petit Lenormand. Fala de reconhecimento, honrarias. Pode também falar de magias, algo oculto, sentimentos, mágoas, fases. E no tarô? No tarô é o período mais negro da nossa vida. A carta da Lua não é um dos bons arcanos. Ela tem uma conotação bem negativa, apesar que todas as cartas são duais. É o arcano 18. A gente vê que a gente está tendo uma sequência, né? Torre, depois estrela, lua. A carta da lua é o período mais negro da vida humana. É o período onde a gente não tem mais estrela. A carta da lua, nas representações, na verdade, ela é um eclipse. Por trás a gente tem o sol e a lua vem e cobre. Todos os eclipses são negativos. Tanto para a astrologia é totalmente negativo. Não é um bom momento. Então, a carta da lua no tarô, a gente vai ter um cachorro, um lobo, um lagostim, 2 torres, que é toda a representação da mente. A lua vai lidar com o nosso aspecto feminino, né? Mesmo você sendo homem, você tem o seu lado feminino, talvez em menor quantidade, mas o que é preciso é ter um equilíbrio. Mas vai lidar com o nosso inconsciente. A lua vai mexer muito com os altos e baixos que o nosso inconsciente tem. Então vai falar dos nossos medos, vai mostrar as nossas alucinações, vai mostrar as nossas depressões,
as crises de esquizofrenia, para quem tem problemas psicológicos, de psicopatia, enfim. A carta da Lua não é em todo, ela por si só, sozinha, não é uma carta positiva. Ela vai falar que existe falsidade, que você não está enxergando direito, que está na sua frente, o caminho está escuro, você está com medo, você não sabe o que fazer, você tem sensações, você tem pressentimentos, a sua intuição começa a se abrir. Então, tudo vai se abrindo. Você não consegue confiar no seu tato, você não consegue confiar no seu olfato, nenhum sentido físico vai te ajudar. A carta da Lua fala, saiu num relacionamento, num trabalho, aonde for, confie na sua intuição. Não adianta confiar naquilo que você está vendo, que não é isso. Existe coisa por trás. Não confie em tal pessoa. A pessoa, dentro dela, dentro da cabeça dela, ela tem outras intenções. A carta da Lua, ela denota um perigo. Então, preste atenção. Não vá assim, como se não houvesse amanhã para determinada coisa. Preste atenção, ouça a sua intuição. A pessoa pode falar, eu não tenho intuição. Tem uma vozinha que fala, você entra num lugar, você se sente mal, você tem algum tipo de sensação, o seu corpo reage quimicamente pelos hormônios de alguma forma para te mostrar que aquilo vai ser prejudicial para você. A carta da Lua fala conosco através do inconsciente. Eu consegui ver pela sua explicação algumas características da Lua do tarô no Lenormand também, como o feminino, com essa questão de depressão, de você não saber o que fazer. Eu achei que tem algumas nuances parecidas. E qual é a sua opinião? Ela tem as nuances do feminino, magias principalmente. A carta da Lua no tarô dá um forte indício que existe trabalhos de magia, porque é um ciclo, é algo que é uma energia que está indo, como a Lua que influencia a maré e os ciclos menstruais das mulheres. É uma energia que está à sua volta e você não está entendendo o que é, porque não é algo físico. Então existe essa similaridade com magias, com o feminino, com intuição. Só que, em contrapartida, no Petit Lenormand, a gente tem a honraria, a gente tem coisas positivas na Lua. No tarô, não. O único ponto positivo que você pode tirar de maior assim é o aflorar e o desenvolvimento da sua intuição. A gente falando de Lua, sabe o que eu lembrei? Daquele trecho da música. Se a Lua toca no mar, ela pode nos tocar. Sandy Júnior, a lenda. No tarô, a gente pode associar a música da Joelma, A Lua Me Traiu. Duas músicas aí sobre Lua. Vamos para a próxima? Vamos. Pronto. Outra carta com nome igual. O Sol. O Sol no Lenormand. Energia, muito brilho, ascensão, sucesso, notoriedade, destaque. E no tarô? No tarô, a gente tem como a próxima carta em sequência da Lua. Finalmente, acabou as trevas, passamos pelo Vale da Sombra da Morte e o dia amanhece, finalmente. É uma carta onde a gente rompe barreiras, a gente adquire liberdade, a gente se sente vivo, a gente se sente alegre, a gente tem o prazer de viver, o prazer de crescer, de ver os nossos sonhos gerarem frutos. A gente ter a capacidade e a jovialidade de viver os bons momentos da vida, de socializar com os amigos, de prosperar. O sol nasceu para todos. E no tarô, como arcano 19, é uma carta de individualidade também. Pode falar de egocentrismo, da pessoa narcisista, da pessoa querer se mostrar, da pessoa querer se aparecer, mas depois de toda a trajetória que a gente tem, fazendo a sequência da torre, da estrela, da lua, a pessoa merece um pouco ser alvo de destaque. A pessoa já sofreu tanto, a pessoa já passou por tantas coisas na vida, a pessoa, por manter a esperança na estrela, ela finalmente chega no sol, ela começa a quebrar todos os obstáculos, os medos dela acabam,
as ansiedades passam, ela adquire confiança, ela adquire autoestima, ela adquire sucesso, ela adquire reconhecimento e ela começa a brilhar por ela se superar primeiramente e depois superar os obstáculos que a vida impôs para ela ser merecedora do objetivo final a qual ela está caminhando. Tal, para mim, você descreveu a carta do Sol do Lenormand também. Achei bem Então, são parecido. praticamente cartas iguais. Acho que não tem como fugir muito do significado do que o Sol representa para a Terra, para a vida, para todos nós. O Sol é fotossíntese, o Sol é energia, o Sol é evaporação, o Sol é florescer de flores, o Sol é ciclo, o Sol é estação do ano. O Sol é vitamina, o Sol é saúde. Então, O Sol é vida. resumindo, o Sol é vida. Pronto, entramos nos arcanos menores. A foice, a gente vai fazer uma relação com o As de Espadas. Então, o que é a foice? Corte, ruptura, também pode ser uma colheita, um acontecimento inesperado, mas para a parte negativa. Pode ser a própria foice um instrumento de trabalho. Então, assim, a foice tem aquela lâmina afiadíssima, então tudo que a foice toca rasga a pele do consulente. A foice é a surpresa, desagradável. E o As de Espadas? O As de Espadas é a carta que dá início no naipe. A gente tem uma mão mágica, uma mão divina, que sustenta uma espada com uma coroa, e a gente tem algumas letras hebraicas caindo, que é a representação clássica. O As de Espadas, o naipe de espadas vai lidar com a nossa mente, com o nosso raciocínio lógico, e o As de Espadas é a espada do rei. Então, mostra que para você vencer os obstáculos, você tem que falar. Não adianta você ficar quieto, não adianta você querer ser compassivo. Não, você tem que se impor. Você tem que mostrar realmente, você tem que expressar aquilo que você está pensando e passar as suas convicções. Não, eu tenho tal ideia. Não, a minha decisão é essa. É você se impor diante dos outros, diante da sociedade. Você demonstrar para o outro que o quê? Você está pronto para a batalha. Que você não é qualquer um. Que você tem força, que você tem energia. A carta de espadas, como é uma carta que abre o naipe, é uma carta cheia de energia. Uma energia pura, nem boa, nem ruim. Simplesmente energia. Para o quê? Para você raciocinar e processar todas as informações que chegam até você e, diante de todos os obstáculos, você ter a força e o empenho necessário para cortar esses obstáculos simplesmente pelo poder da palavra. O poder da palavra te leva longe. Você pode dizer tudo em todas as circunstâncias. Basta você reconhecer como. E esse como é o quê? É você ter o raciocínio e o pensamento mais refinado com essa energia para você usar. O As de Espadas pode falar também de seletividade, porque a foice também. Você está cortando, está limando, então está selecionando. Tem alguma coisa a ver? Você acha que tem algo semelhante? Tem, porque você só vai usar a espada, você só vai aplicar a força dessa espada, a força do seu pensamento e da sua comunicação naquilo que você quer. Então você tem o alvo, tipo, por exemplo, cai uma questão de trabalho, né? Você quer uma promoção ou você quer tentar uma vaga dentro da empresa onde você está para você crescer dentro da empresa. E você não sabe como chegar no seu chefe para pedir permissão, para participar do processo, enfim. Então, vamos supor que existem várias vagas, 3 tipos, e você quer uma. Então, a carta de espadas, como conselho, diria o quê? Vá, fale, mostre confiança, certeza e que você sabe aquilo que você quer e onde você quer chegar. Mas é a forma como você fala, como você se comporta, você se porta, que você atinge o seu objetivo. Então é com a espada você cortar as outras opções e deixar só aquilo que você quer e com ela você mostrar
que você chega onde você quer. No Lenormand, caso eu fizesse essa pergunta, você vai conseguir tal vaga de trabalho e saísse a foice? Eu falaria que não. Mas se a foice saísse como conselho, então assim, o que você deve fazer para conseguir essa vaga de trabalho? E saísse a foice, mostrar produtividade. Daí a gente já entra que cada carta, em cada situação, ela expande seu significado, né? Outro arcano menor, mas do Lenormand, é o coração. Amor, sentimento, desejos, impulso. O coração é aquilo que você mais quer na sua vida. É o centro da sua atenção. O que te faz lutar é o desejo. E o 3 de espadas? 3 de espadas não é uma carta boa. O naipe de espadas é um dos naipes mais trágicos que tem. E o 3 de espadas, a palavra síntese dele é mágoa. A gente tem um coração e 3 espadas fincadas nesse coração. É um coração até muito bem representado, porque a gente não tem sangue nem nada. Mas é o que? Você machuca o outro com as suas palavras. Ou, como a gente conhece, a pessoa que tem a língua ferina. O 3 de espadas no tarô vai falar de você brigar com as pessoas, de você discutir com pessoas a qual você tem sentimentos, pessoas a qual você ama, o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai, pessoas que você tem um vínculo realmente de amor, de um sentimento. E você discute, você faz tempestade em copo d'água e você fere os sentimentos dessas pessoas ou dessa pessoa e gera aquele ressentimento, aquela mágoa e aquilo fica corroendo. Não se torna mais a mesma coisa, porque palavras passam, mas o que foi dito não se esquece mais. Às vezes no calor do momento, você pode soltar uma em cima da pessoa e aquilo fica gravado o resto da vida porque machucou o coração dela. Carta 3 de espadas também muitas vezes pode denotar o quê? O distanciamento. Então, se você tem um esposo que ele trabalha com viagens, então ele tem que fazer viagens constantes para outras cidades por causa do trabalho dele, então mostra que esse distanciamento pode magoar, pode trazer esfriar a relação. O naipe de espadas é um naipe frio, é um naipe andrógeno, pode esfriar a relação, pode deixar vocês como se fossem um pouco mais estranhos, não tivesse mais aquela intimidade. Mas 3 de espadas ser coisa boa, nunca. Eu acho que para a carta do coração do Lenormand ser um 3 de espadas, seria o coração ao lado da foice, né? Acho que seria uma boa representação. Essa combinação, o coração ferido, ou o coração com mágoas, o coração com ratos, o coração com a lua, junto com a torre. É um coração aí ressentido. Talvarnos, eu quero te agradecer novamente por você participar aqui do meu canal. Muito obrigado. Eu que agradeço, adorei a oportunidade por me chamar. A todos, sempre que tiverem dúvidas, posta aí nos comentários. Adorei fazer o vídeo, explicar um pouco mais sobre a diferença das cartas, que se faz necessário, que ainda hoje tem um pouco de dúvida, e falar de uma maneira descontraída e mais direta e objetiva. E seu canal no YouTube é? Vocês podem me seguir, se inscreverem através do canal Talvarnos e também no Instagram e a página no Facebook, todos com o mesmo nome, Talvarnos, onde tem postagens onde eu apresento baralhos de tarô, onde eu faço previsões semanais e em breve novas coisas também. Opa! Talvarnos, até mais. Até o próximo vídeo. Até José, sempre precisar estou aqui. Ok, vou cobrar, viu? Pode mesmo. Tchau.